Olá, galera! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Com saúde, trabalhando e estudando? Tendo saúde, trabalho, tá ótimo, né, gente? O resto a gente corre atrás e nós vamos nos ajeitando, né? Então, ó, hoje nossa aula número 11. Já estamos caminhando para a nossa reta final, né, gente? Vocês fizeram a nossa primeira avaliação, vocês viram que foi tranquila, né, de boa. Vocês estão todos de parabéns, viu, pela dedicação, pelo esforço de cada um. Então, hoje nós vamos para a nossa aula 11. Então, hoje nós vamos ver os verbos e os negativos. Então, vamos lá, ó. Sinal de verbos, gente, ó. Configuração de mão em S e a outra mão configuração de mão em V e bate aqui, ó, verbos, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro vamos dar uma relembrada nos nossos parâmetros, lembrando que na língua brasileira de sinais existem os 5 parâmetros, que é a configuração de mão, ponto de articulação, orientação, movimento e expressão facial e ou corporal. Lembrando que esses parâmetros é a gramática da Libras, é a fonética, fonologia, é a morfologia da língua brasileira de sinais. Então vamos lá. Os verbos na Libras, eles estão basicamente divididos em 3 classes. Simples, direcionais com concordância e espaciais, segundo Quadros e Carnot. A Quadros é aquela linguista famosa, né, que foi uma das primeiras linguistas a estudar, né, a língua brasileira de sinais aqui no Brasil, que nós vimos, eu acho que lá na nossa terceira ou quarta aula, que ela é coda, vocês lembram? Ela é filha de pais surdos, então, vocês lembram que ela é coda. Então, ela é uma das primeiras linguistas aqui do Brasil. Então, segundo Quadros, né, os verbos eles estão divididos em simples, direcionais e espaciais. Então, vamos ver agora cada um deles. Então, vamos lá. Os verbos simples são verbos que não se flexionam em pessoa e número. Então, exemplo, comer, né? Tanto faz se nós estamos nos referindo ao gênero feminino, masculino, né? Ou plural ou singular. O verbo continua o mesmo. Então, aqui, ó, comer. Então, ele não se flexiona, tá? Outro exemplo, parece, aqui, ó, parecer, ó, parece. Bom? Bom, os verbos direcionais com concordância são verbos que se flexionam em pessoas e números. A direcionalidade do verbo muda para concordar com o referente. Então, vamos lá. Exemplo, ó, o verbo perguntar. Então, aqui, ó, o verbo perguntar é aqui, ó. Eu não preciso fazer, ó, eu pergunto para você. Não precisa. O verbo, ele já direciona, ó, já está saindo de mim, ó. Então, aqui, ó, eu estou perguntando para você, ó. E se fosse você perguntando para mim, a gente muda aqui, ó. Faz aqui ao contrário, ó. Então, o verbo, ele já direciona. Por isso que são verbos direcionais. Entenderam? Outro exemplo, dar. Então, aqui, ó. Eu dou para vocês e vocês dão para mim. Bom? Então, eu não preciso fazer eu dou para você. Não. O verbo já sai de mim, aqui, ó, dar. Bom? E responder, mesma coisa. Responder também é um verbo que direciona. Então, aqui, ó, responder, ó. Eu respondo para vocês e vocês respondem para mim. Então, ó, o verbo já sai de mim, ó. Eu respondo e vocês respondem. Então, responde, por favor. Então, ó, de vocês já vem para mim. Então, são verbos direcionais. E aí também nós temos os verbos espaciais, que são verbos que têm afixos locativos. Então, o que são esses afixos locativos? São verbos que a gente organiza no espaço, né? Então, exemplo, o verbo ir, aqui, ó, ir, chegar, pôr, ó, pôr, colocar, entendeu? Então, é a mesma coisa da gente pegar um objeto e
como a gente estivesse pegando um objeto e colocando em cima de algum lugar. Então, aqui eu estou colocando. Bom? E aí, gente, também nós temos os verbos manuais e os classificadores, tá? De acordo também com quadros, tá? Os verbos manuais, eles são muito icônicos. Vocês lembram que nós estudamos o que é iconicidade numa dessas nossas aulas aí para trás. Então, o que é a iconicidade? A iconicidade é quando o sinal ele parece com aquilo que nós estamos nos referindo. Então, vamos lá. Exemplo. Atirar. Então, aqui, ó, realmente parece, né? O colocar também parece. Escrever, ó, também parece, né? E os classificadores, vocês lembram também que nós já estudamos os classificadores. Então, exemplo, classificador de pessoa andando. Então, aqui, ó, o verbo andar. Então, aqui, ó. Então, isso aqui também é um classificador. Vocês lembram que nós estudamos. Então, tranquilo, gente? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Nós também temos alguns verbos que ele mostra uma certa reciprocidade. O que é isso? Então, é quando, ó, exemplo aqui, ó, brigar, ó, brigar. É assim, ó. Então, o que é essa reciprocidade? É como que se uma mão caracterizasse uma pessoa e a outra mão outra pessoa. Então, aqui eu tenho duas pessoas, ó. Então, a nossa mão assume, né, as duas pessoas brigando. Então, aqui, ó, brigando. Certo? Então, por isso que são verbos que caracterizam uma certa reciprocidade, né? Competir. Então, aqui, ó, competir. É como se aqui fosse, né, um time competindo e aqui outro. Então, aqui, ó, competir. Confusão, né? Então, aqui, ó, confusão. Tranquilo? Bom, então vamos ver alguns exemplos. Então, aqui, ó, eu te ajudo e você me ajuda. Então, ó, o verbo ajudar, aqui, ó. Eu ajudo, então aqui, ó, o verbo está direcionando, tá? O verbo ajudar é um verbo que direciona. Então, aqui, ó, eu ajudo e você me ajuda. A mão muda, ó. Eu ajudo e você me ajuda. Então, eu não preciso fazer você, né, me ajuda. Não, já vai direto para cá, ó. Você me ajuda. Eu te avisei. Então, ó, o verbo avisar. Então, ó, eu te avisei e você me avisa. A mão vira, ó. A mão vira para mim, bom? Então, o verbo avisar. Perguntar, nós já vimos, né? Então, aqui, ó. Eu pergunto e você pergunta. Responder, né? Eu respondo e você responde para mim. Eu dou e você me dá. O verbo aconselhar, gente, aqui, ó, o verbo aconselhar, ele é meio confuso, mas aqui, ó, configuração de mão em B, tá? A mão não dominante em B e a mão dominante, ó, em C, ó. E aí nós vamos passar aqui, ó, tá? Então, ó, eu aconselho, eu te aconselho e você me aconselha. Então, a mão tem que mudar, ó, tá? Então, é como você está me aconselhando. Bom, então, o verbo aconselhar, ele também é um verbo que direciona. Bom, isso aqui, gente, é quando os falantes estão presentes, né? Que é a maioria das situações que vocês irão vivenciar. No trabalho de vocês, vocês vão estar com o surdo ali presente, né? Bom, e quando os falantes estão ausentes, né? Só para vocês terem uma ideia como que vai ficar. Então, um exemplo, Ana e Renata. Então, eu tenho que fazer aquela marcação, igual nós já vimos, né, de pessoa. Então, aqui eu vou colocar ó, a Ana, então eu faço a marcação da pessoa, faço o nome Ana, né? Então, ó, a Ana está aqui, eu já fiz a marcação dela. E aí aqui, ó, eu faço a marcação da Renata, R-E-N-A-T-A. Tranquilo. Então, aqui está a Renata e aqui está a Ana, né? Elas não vão sair enquanto a gente não terminar a nossa conversa. Então, ó, Ana avisou a Renata. Então, a Ana não está aqui? Então, ó, o verbo vai sair da Ana e vai para a Renata. Ó, Ana avisou a Renata. A Ana está aqui e a Renata está aqui, ó. Ana avisou a Renata.
que amanhã, né, vai, tá? Esse vai aqui a gente faz a datilologia, vai chegar atrasada em seu trabalho. Tranquilo, gente? Bom, vamos diferenciar aqui, ó, o trabalho é quando a gente está nos referindo a lugar e o trabalho verbo, tá, gente? Então, aqui, ó, trabalho lugar, é só aqui, ó, tá? Trabalho lugar, tá? O meu trabalho. Agora, o trabalho verbo, que é o verbo trabalhar, tem que ser aquela coisa, ó, aquele movimento, um movimento mais intenso e aquela expressão mesmo assim, ó, de trabalho, bom? Então, a diferença só vai estar no movimento e na expressão facial, tranquilo? Renata ajuda Ana a limpar a casa. Então, voltando ao nosso exemplo, a Renata não está aqui e a Ana não está aqui, então nós vamos, ó, direcionar aqui, ó. Renata ajuda. Aqui, ó. A Renata está aqui, ajuda Ana a limpar a casa. Tranquilo, gente? Mas na vida profissional de vocês, vocês vão trabalhar mais com os falantes presentes. Então, vocês, né, não vai ter tanto isso aqui. Então, mas para vocês saberem que quando, né, os falantes estão ausentes, nós temos que fazer a marcação. Tudo bem? Bom, como que nós vamos diferenciar também aqui, ó, o verbo sentar de cadeira, tá? Então, cadeira é substantivo. Então, gente, é só um movimento também. Então, ó, cadeira, só cadeira. E sentar, faz um movimento para baixo, firme, tá? Cadeira, substantivo, e sentar, verbo, faz um movimento para baixo e firme. Tudo bem? Então, vamos ver algumas frases, gente, ó. Eu quero comprar uma casa nova. Então, ó, eu quero comprar uma casa nova. Minha família e eu gostamos de viajar no mês de janeiro. Minha família e eu gostamos de viajar no mês de janeiro. Meu carro quebrou, preciso consertar. Meu carro quebrou, preciso consertar. Os pais sempre aconselham seus filhos. Então, os pais é o pai e a mãe. Então, nós temos que fazer o sinal de mamãe e papai. Então, ó, papai e mamãe, que é os pais, sempre, em V, ó, gente, tá? Sempre aconselham seus filhos. Onde dói? Então, ó, essa frase vocês vão usar muito, né? Essa pergunta. Então, ó, sinal de dor aqui, ó, gente. Configuração de mão em F e faz aqui, ó, e faz aquela cara de dor, tá? Então, ó, onde dói, ó? E pergunta, ó, onde dói? Aí, se é na cabeça, no braço, na perna, nas costas, vocês vão estar apontando, né? Então, onde dói, né? Cabeça, braço, a perna, vocês podem apontar para a perna, as costas, né? Onde? Onde dói? Bom, os negativos, gente. Os negativos, ele precisa da expressão corporal e facial, tá? Então, é o movimento de cabeça e tronco. Então, nós precisamos desse movimento aqui, ó, né? O não, ó, o não. Esse não aqui, ó, para realizar os negativos. Então, exemplo, ó, não quero, ó, não quero, ó. Aqui não é o verbo querer e o não quero, ó, faz aqui e leva para lá. E faz o não, ó. Não quero, tá? Não posso. Tem que fazer o não, ó. Não posso, tá? Não consigo, ó. Não consigo. Aqui, só aqui, sem o movimento, é o verbo conseguir. E fazendo o movimento de não, ó, não consigo. Não consigo, tá? Ainda não. Então, aqui, ó, configuração de mão em A, ó. Ainda não, tá? Você melhorou? Ainda não. Tranquilo, gente? Bom, então agora nós vamos praticar, né, fazer algumas frases, tá, gente? Eu vou fazer aqui
em libras e lá na nossa plataforma, lá no link atividades, vocês vão escrever a tradução, tranquilo? Então vamos lá, ó. Tranquilo, gente? Então, vocês vão colocar a tradução dessas frases lá no nosso link atividades, tudo bem? Bom, e eu vou pedir, né, para vocês estudarem os verbos, tá? Os adjetivos também e os negativos. Os verbos, os adjetivos e negativos, gente, já estão disponíveis para vocês lá na nossa plataforma, tá? Os vídeos dos 3. Então, gente, por favor, eu peço que vocês estudem, vocês estão percebendo que o vocabulário de vocês está só aumentando cada vez mais. Então, se vocês estudarem um pouquinho, né, todo dia, dois sinais, vocês vão começar a memorizar com mais facilidade. E quando vocês perceberem, essa memorização ela já acontece de forma automática. Tudo bem? Bom, gente, então, do mais, bons estudos para todos vocês. Obrigado pela presença de cada um aí do outro lado da telinha. Boa semana para todos. Deus os abençoe. Abraços. Valeu, galera. Brigadão. Tchau.